Olá, tudo bem, meus amores? Então, hoje nós vamos falar sobre números decimais. O que a gente precisa saber sobre os números decimais? Pois é, hoje nós vamos aprender a fazer adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Então, prestem muita atenção, o vídeo está lotado de atividades, então vocês vão precisar apertar o pause, anotar no caderno para poder realizar as atividades. Combinado? Quando nós pensamos em números decimais, o que vem na nossa mente? Quando nós trabalhamos com dinheiro, R$ 1,35. Isso são números decimais. Quando nós olhamos a nossa medida, eu, por exemplo, eu tenho 1,72 m, tá bom? E quando olhamos o nosso peso também, né? Qual que é a nossa massa? Nós já temos um vídeo falando sobre isso, a diferença entre peso e massa, tá bom? Então, a nossa massa também tem números decimais. Então, quando eu falo assim, eu peso 80,5 kg, esse meio são números decimais. Existem diversas outras situações que utilizamos números decimais. Então, acompanhe os slides, pegue lápis, papel e aproveite para realizar muitas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Os nossos slides, né, a nossa apresentação começa da seguinte forma. Números decimais. Os números com as casas decimais. Então, por exemplo, 23, então nós falamos 23, que é o inteiro, vírgula 786. Então, depois da vírgula, tem-se o nome, é chamado das casas decimais, tá bom? Então, olha só, aqui nós já aprendemos esse 4 com 1.234, é o número inteiro. Então, esse 4 aqui, olha só, é a unidade, então vale 4. Esse 3 é a dezena, então vale 30. Esse 2 é a centena, então ele vale 200. Esse 1 aqui, ele vale 1.000, que é chamado de unidades de milhar. Perceberam que tem esse ponto? Eu sempre peço para utilizar esse ponto para dividir as classes. Então, 1.233, isso ajuda demais. Quando temos essa vírgula é para separar as casas decimais. Então, esses 5 aqui são 5 décimos, os 6 centésimos e os 7 milésimos. Então, para ler este número, a gente fala 567 milésimos, sempre na última casa, tá bom? Aqui está um pouco separadinho, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tem um número aqui embaixo, certo? Quando tem a vírgula, o que está do lado esquerdo é a parte inteira. Quando está do lado direito, é a parte fracionária. Então, perceberam? Eu posso chamar de casas decimais, a parte fracionária, e cada um dos números que aparece tem um nome. Assim como na parte inteira tem unidade, dezena e centena e as suas classes, aqui na parte fracionária, nas casas decimais, também tem. Então, olha só, olha esse exercício como que ele é muito fácil. Vou pegar um lápis aqui e nós vamos fazer pelo menos um juntos, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, olha só, vou pegar esse daqui, olha, bem tranquilo, 0,7. Então, como que eu tenho que falar? O 0 é a parte inteira, o vírgula está aqui, o 7. Então, nós podemos já falar 7 décimos, perceberam? Já esse outro número aqui, olha só, 0,013. Então, vamos colocar o 0 aqui, vírgula, 0 e o 13. Então, eu posso chamar o quê? De 13 milésimos. Perceberam como que é muito importante vocês conhecerem essa tabela da parte inteira e da parte decimal? Porque o número ele vai ser dito de acordo com a parte decimal que aparece aqui. Bom, qualquer dúvida vocês já sabem, é só postar aqui nos comentários que a gente vai respondendo sempre que possível, tá bom? E como que nós vamos realizar a leitura desses números decimais? Isso é muito importante. Então, esse daqui a gente fala como? A gente não fala 0,1.
popularmente a gente sempre fala. Vocês perceberam que nas atividades anteriores eu fui citando. Mas o certo é falar 1/10. Ou então, 0,01 se fala 1/100. 0,001, nós falamos 1/1000. Tá bom? E agora vem, como que nós vamos realizar a subtração, a adição e a subtração? Ponto importante. Tem vírgula? Tem que colocar vírgula debaixo de vírgula. Isso é essencial na regra, tá bom? Então, vamos pensar, esse número 3 mais 1,2. Esse 3 mais 1,2, todo número inteiro, ele tem vírgula, zero. Então, nós precisamos igualar. Como assim? Peguei o 3 e coloquei a vírgula e o zero. Não tem casas decimais, então, consequentemente, as casas são zero. Para realizar a adição ou a subtração, é necessário colocar vírgula debaixo de vírgula. Se o número não tem vírgula, coloque a vírgula, logo em seguida a quantidade de zeros que corresponde às casas decimais. Então, para realizar aqui, olha só, 0 mais 2, 2, desço uma vírgula, vírgula debaixo de vírgula, 3 mais 1, 4. Então, ficou 4,2, tá bom? Vamos para a próxima atividade. E se fosse uma subtração, como que nós tínhamos que realizar? Mesma coisa, o número não tem a vírgula, eu coloco a vírgula, coloco a quantidade de casas decimais que eu estou subtraindo o número com a parte inteira. 0 menos 2 não dá, pego emprestado. Igual nós realizamos a subtração normal. Então, aqui fica 2 e aqui vai ficar 10. 10 menos 2, 8. 2 menos 1, 1. Vírgula debaixo de vírgula, mantenho a vírgula, 1,8. Perceberam? Tem que prestar muita atenção nisso. Se ficar com dúvida, dê pause, volta. O importante é não ficar com nenhuma dúvida. Como realizamos, então, agora as multiplicações com números decimais? Ponto importante. Vocês vão contar as casas decimais que tem. Então, por exemplo, 0,7 vezes 1,2. Olha só, eu faço a multiplicação como se não existissem as vírgulas, certo? Então, eu realizei a multiplicação e depois eu comecei a contar quantas casas que tem. Então, 0,7 tem uma casa decimal. 1,2 tem mais uma casa decimal. No total, nós temos 2 casas decimais. Eu pego o total, conto 2 casas e aí sim eu coloco a vírgula, tá bom? Então, olha só, deem pause nessa parte, anotem todas essas operações e realizem a multiplicação no caderno. Então, olha só, aqui está pedindo para você multiplicar. Multiplique 2,01 pelos números abaixo. Aqui nós já vimos que nós temos 2 casas depois da vírgula. 1,2 tem uma casa depois da vírgula. Então, eu faço a multiplicação, conto, tem 3 casas, então eu vou pegar o resultado e contar 3 casas decimais. Depois eu vou fazer um vídeo só resolvendo todas essas atividades, combinado? Hoje esse vídeo é apenas para poder revisar toda essa parte das 4 operações dos números decimais, tá bom? Na divisão, ambos os fatores da divisão possuem a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Mas como assim? E se não existir? O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar. Então, olha só, 3,4 dividido por 2. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma vírgula depois do 0, uma vírgula depois do 2, para ficar com as mesmas casas decimais. Perceberam aqui? Olha só, 3,4 dividido por 2, acrescentei a vírgula. Depois, o que eu faço? Eu retiro a vírgula e realizo a minha divisão normalmente. 34 dividido por 20. Aqui eu realizei a divisão. 20 cabe uma vez dentro do 34. E aí eu volto. 1 vezes 20, 20. Realizo a subtração, sobrou 14. Coloco o zero, a vírgula. Se eu coloquei esse zero aqui, preciso colocar a vírgula. E termino a minha divisão, tá bom? Então, olha só, se tiver mais 31,775
dividido por 15,5, perceberam que aqui tem 3 casas decimais e aqui só tem uma? Então, eu preciso igualar, depois eu retiro a vírgula e realizo normalmente a divisão, tá bom? E aqui nós temos mais números, mais atividades para vocês realizarem. Só prestem atenção no seguinte, olha só, eu vou até escrever essa parte aqui para vocês não esquecerem. Aqui, nós temos 2 casas decimais, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar vírgula, 00, que vai ficar 700, tiro essa vírgula, tiro essa vírgula. Então, a divisão vai ser o quê? 945 dividido por 700. Perceberam? Do lado de cá, 19,6 dividido por 8, eu coloco vírgula 8 aqui, vírgula 8,0, tiro a vírgula, porque eu já igualei as casas decimais, e ficou o quê? 196 dividido por 80. E aí sim que eu realizo a minha divisão. Combinado? Então, não se esqueçam. Agora, para finalizar, além dessas 4 operações, existe a multiplicação e divisão quando temos o número decimal por 10. Como assim? 125,6 dividido por 10. O que eu preciso fazer? E se fosse multiplicado? O que eu precisaria fazer? Tá bom? Então, olha só. Quando eu vou dividir, eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda. Então, aqui, olha só, 125,6 dividido por 10, eu ando uma casa para a minha esquerda, ficou 12,56. Entenderam? Então, 0, ando uma casa para a esquerda. Eu vou diminuir o número. Pensem assim que vocês não vão errar, tá bom? Vamos lá. Se fosse para multiplicar, eu andaria para a direita. Então, 126,6 vezes 10 ficaria 1.266. Eu pego essa vírgula e ando para a direita. Já a divisão, eu ando para a esquerda, eu vou diminuir o meu número. 126,6 dividido por 10, eu ando uma casa para a esquerda, tá bom? Então, multiplicação, eu vou para a direita, divisão, eu vou para a esquerda. Eu vou como? Se for dividido por 10, eu vou uma vez. Eu ando uma vez com a vírgula. Se for por 100, 2 casas. Se for por 1.000, 3 casas e assim por diante, tá bom? E aqui tem essa divisão, olha só, essa atividade, olha só que legal. Vou fazer um para vocês visualizarem, que não é difícil. Eu vou multiplicar, então eu vou andar minha casa para a direita. Então, aqui a vírgula vai ficar aqui. Então, ficou 18. Perceberam? Andei uma vez. Aqui, 1,8, eu vou ter que andar 2 casas. Andei uma, andei outra. Então, ficou 180. E aqui eu andei mais uma. Então, ficou 1.800. Posso realizar a multiplicação normalmente? Posso, sem problema nenhum. Mas vai demorar muito mais, tá bom? Então, deem pause, realizem essas atividades para praticarem. Combinado? E aqui nós temos um outro exemplo bem fácil. Vou fazer com vocês, olha só. Aqui eu vou multiplicar meu número. Eu vou andar para a direita. Então, aqui vai ficar 1,3. Aqui eu vou andar 2 casas. 1, 2. Que número que deu? 1,2. Aqui eu vou andar 2 casas. 1, 2. Ah, mas aqui não tem nada. Acrescento 0. Então, aqui ficou 2.540. Ponho sempre o ponto para separar as classes. Aqui por 1.000, vou andar 3 casas. Olha, 1, 2, 3. Não pode ter casa vazia, então eu acrescento 0 aqui. Então, deu 1.350. Perceberam? Não é fácil? Tem que praticar. E aqui, 25 vezes 10, é como se existisse uma vírgula aqui, olha, gente. Lembra que eu falei? O número inteiro, quando não tem as casas decimais, sempre vai ter a vírgula e o 0 aqui. Como eu estou multiplicando por 10, eu vou andar apenas uma casa, e vai virar 250. Perceberam? Fácil demais, não é? Tem que praticar.
E para finalizar o nosso vídeo, já temos a divisão. A divisão, eu já ando com a minha vírgula para a esquerda. Então, o que que acontece? Aqui não vou dividir por 10, eu vou andar apenas uma casa. Eu ando para cá e coloco a vírgula aqui. Não pode ficar somente a vírgula. Então, eu sempre vou acrescentar o zero do lado da vírgula. Então, ficou 0,013. Perceberam? Aqui eu vou andar duas casas. Uma, duas. A vírgula fica aqui, eu acrescento esse zero e esse zero. Então, ficou 0,00012. Bom? Aqui, dividido por 100, ando duas casas. Uma, duas. Coloco o zero e a vírgula. 0,254. Combinado? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiz com muito carinho. Façam as atividades para poder fixar o conteúdo. Dúvidas, podem mandar aqui nos comentários. Quem já tem o meu contato, que também tem aqui na descrição, pode me mandar. Não tem problema nenhum. Tem jogos também na descrição. Verifique se você já é inscrito. Compartilhe com seus amigos. Combinado? Um grande beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau!